A caça de persistência, pessoal, não é uma invenção só dos hominídeos, tá? Porque, por exemplo, os lobos também fazem caça de persistência. Os lobos, eles caçam nas suas alcateias, grandes alcateias, e perseguem um animal maior do que eles não podem com esse animal, tá? Assim, frente a frente, com um animal forte, saudável. Eles não têm essa capacidade de abater esse animal, a não ser que esse animal esteja à beira da exaustão. Então eles separam o animal, normalmente um animal mais frágil, ou mais velho, ou mais novo, ou com alguma lesão, um animal quebrou uma pata, alguma coisa assim. Eles tentam separar então aquele animal do bando e começam a correr atrás dele. Esse animal está perdido, está longe do bando, ele tem comportamento de manada, ele não sabe para onde ir. Então, cada vez que os lobos se aproximam, ele vai mais longe e assim eles vão levando esse animal cada vez mais longe até cansá-lo demais e ele ficar muito vulnerável para então, em seguida, ser abatido. E nós humanos parece que somos, né, desde o Homo erectus, isso evoluiu muito mais no Homo sapiens, nós somos bem melhores que o Homo erectus, por isso que nós estamos aqui, eles não, tá? Nessa capacidade de correr dezenas e até centenas de quilômetros atrás de um animal, durante o sol, durante o calor, até que esse animal morra espontaneamente por colapso térmico, por exaustão, tá? Ou mesmo fique muito enfraquecido, daí com as lanças poderíamos matá-lo, certo? Então, essa é a hipótese, tá? Da corrida de persistência. De onde vêm essas ideias? Por que se pensa nisso? Justamente por conta das marcas no nosso corpo e no corpo dos nossos ancestrais hominídeos. Que é disso que a gente vai falar. Quais são as evidências científicas que apontam nessa direção? Essa direção não vem do nada, ela vem dessas adaptações. Ausência de pelo, tá? Posição bípede, um corpo mais esguio, um corpo mais longilíneo, enquanto os primatas arborícolas eles eram muito parrudos, fortes, baixos, atarracados, com uma dificuldade de se locomover em planícies, a gente foi adquirindo um corpo magro, esguio, longilíneo, que favorecia isso. Tá? Então vamos falar de algumas delas, tá? De algumas evidências científicas. Usando então a morfologia, a anatomia, a paleantropologia, tá? Os paleontólogos então descobrindo esses corpos. A anatomia é como que são as estruturas e a morfologia é para que servem essas estruturas que foram se modificando, né? Dessa maneira. Vamos lá, né? Professor, então eu posso entender que até hoje a questão anatômica e fisiológica é importante para definir questões, por exemplo, se eu serei uma boa corredora e uma corredora, vamos pensar numa corredora profissional ou numa corredora recreacional? Sim, porém a gente tem uma anatomia muito parecida, né? Nós nos modificamos muito pouco, os Homo sapiens, a nossa espécie surge há cerca de 150 mil anos, tá? Nos últimos 5 mil anos, houve uma modificação apenas no nosso estilo de vida, tá? De deixar de fazer a caça de persistência, nos últimos 5 mil anos, tá? Então a gente passou 145 mil anos fazendo isso, só a nossa espécie. Imagina as outras que nós já adquirimos essa capacidade de 2 milhões de anos para cá, quando os nossos ancestrais já começavam a fazer isso. Então a gente não perdeu essa capacidade, ela está apenas adormecida, principalmente nas pessoas que não praticam a corrida. Tá? Mas ela em potencial está ali, geneticamente, morfologicamente, anatomicamente, você tem todos esses pré-requisitos. Porém, só para complementar a resposta, a gente adquiriu algumas mudanças quando a gente começou a habitar outros locais do planeta. Nós somos a única espécie que é capaz de habitar qualquer clima do planeta, desde do deserto até as geleiras. Antártida, isso, porque a gente consegue inventar ferramentas, recursos para sobreviver nesses lugares, tá? Mas isso fez com que algumas mudanças acontecessem. Então as pessoas que foram mais ao norte e estabeleceram civilizações por lá e ficaram durante milhares de anos, eles foram se adaptando também. Então eles foram ficando com corpos mais robustos, menos longilíneos, porque quanto mais magro, mais você perde o calor para o ambiente e mais
isso, mais largo, você não perde tanto esse calor para o ambiente. Então as pernas também ficaram mais grossas, as panturrilhas, por exemplo, mais grossa para conservar o calor lá dentro. Ela mais fina perde todo o calor para o ambiente, mais grossa conserva, mais pelos também, mas ainda assim possui todos os pré-requisitos ali anatômicos, digamos assim, para ser bons corredores. Mas talvez não serão tão bons corredores do ponto de vista competitivo, como, por exemplo, os corredores do Vale do Rift, que é justamente onde aconteceu a nossa evolução, onde ainda estão os melhores corredores do mundo. Porque essas pessoas vivem lá desde 150 mil anos atrás e basicamente da mesma maneira. Na África a gente ainda encontra civilizações como os bosquimanos, por exemplo, que ainda fazem caça de persistência. Então essas pessoas não mudaram o estilo de vida. Tá? Elas continuam caçando da mesma maneira. Então eles são melhores corredores potencialmente do que os nórdicos, por exemplo. Então aí uma explicação científica e fisiológica do porquê o pessoal da África, os africanos, ainda se destacam tanto nas corridas, principalmente de fundo, meio fundo, certo? Certo, perfeito. Se bem que existem assim, controvérsias com relação a essa afirmação, porque nós temos ali europeus, japoneses, orientais, americanos... E começaram a se destacar agora num cenário, recentemente, não comparado a todos esses anos de evolução. Na verdade, há um bom tempo a gente tem europeus ali, na verdade esse domínio africano ele é mais aí nos últimos 20 anos, né? Eles sempre estiveram na ponta, mas a gente teve ali muita gente boa, muita gente fazendo história no atletismo, vindo da Europa, da América do Norte, etc., tá? E também da Ásia, mas pessoas que conservam mais esse biotipo. Realmente o biotipo parece fazer bastante diferença.